paga mais para fazer fofoca do que de dízimo. Dá 4, 5 telefonemas fazendo fofoca. É triste. Paga dízimo pro encardido. Tem gente que é capaz de pegar o carro e ir passar uma dificuldade medonha para ir na casa do outro para falar mal. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. O Senhor quer um exército de jovens que renunciem à mentira. Jovens que não se deixem levar pelo encardido. Versículo 28. Quem era ladrão não torne a roubar. Quer dizer, larga o pecado que você está fazendo. Versículo 29. Nenhuma palavra má saia da vossa boca, mas só que for útil para edificação, sempre que for possível e benfazeja aos que ouvem. Não contristeis o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados para o dia da redenção. São Paulo retoma isso lá no início da carta aos Efésios. Ele já falou no versículo 13: fostes selados com o Espírito Santo. E agora diz: não contristeis o Espírito Santo. Gente, sabe o que eu sou apaixonado, mas perdidamente apaixonado por São Paulo? Porque São Paulo está falando de coisas lindas, espirituais. Ele está falando do Espírito Santo. Ele está dizendo que é para não contristar o Espírito Santo, e está dando exemplo de coisas práticas do dia a dia. Porque tem gente que acha: agora eu sou carismático, agora eu fui batizado no Espírito Santo, agora a minha vida eu estou no céu. Esse céu tem que ser construído. O cristão não vai para o céu sozinho. O cristão leva uma porção que estiver junto com ele. E ele está falando do batismo no Espírito Santo, de um selo. O selo, vocês sabem muito bem, hoje, se não tiver selo, não chega. Você põe uma carta, escreve endereço, tudo certinho, põe no correio, se não tiver selo, não chega. O nosso selo para a vida eterna é o Espírito Santo. E a gente entristece o Espírito Santo quando palavras pecaminosas saem da nossa boca. Palavra má, fofoca, calúnia, palavrão. Não me conformo. Não me conformo de ver, às vezes, no relacionamento da família, como é que irmãos se tratam. Jovens que não têm coragem de dar um beijo no pai, um beijo na mãe, e dizer: pai, eu amo você, mãe, eu amo você. Amanhã eu quero pregar de manhã a cura da família para essa juventude. Porque é impossível, meu Deus, de ver tantos jovens. Eu que vivo lá em Betânia, eu sei disso. 90% dos nossos filhos têm problema na família. Falta de amor do pai, da mãe, do irmão, do filho, do tio. Não pode, não tem como. Vocês vejam a novela, por exemplo, do Terra Nossa aí, do Terra Nostra. Eu li outro dia um texto. Essa novela, todos os dias, todo dia, em todo o capítulo, no mínimo 3 vezes, vai ter que um dos personagens repetir a palavra maledetto. Olha o encardido arrumando um jeito de proclamarem o nome dele dentro da sua casa. A novela anterior da Globo já teve um filho do demônio que proclamou o senhorio do demônio lá dentro da casa. Agora tem uma que nessa não quer só proclamar o senhorio do demônio, não. Quer chamar o demônio 3 vezes, pelo menos, todos os dias. Daqui a pouco nós vamos ver as nossas crianças na rua falando maledetto, e os outros crianças falando amém. Eco, 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 quer dizer sim, amém, amém. Vai ser as 2 palavras mais faladas pelas nossas crianças, maledetto, eco. Quando nós estamos chegando para comemorar 2000 anos de Jesus, ao nome do qual todo joelho se dobre no céu, na terra e no inferno, e toda língua proclame para a glória de Deus Pai, Jesus Cristo é o Senhor. O encardido acha um jeito de fazer com que as nossas crianças, os nossos jovens, proclamem todos os dias o seu nome.
E depois, padre, eu não sei porque essas coisas acontecem na minha vida. Nenhuma palavra má saia da vossa boca. Ah, padre, mas isso aí é uma palavra em italiano. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu já fui na Itália para Joanas não sei quantas vezes. O Dunga chegou da Itália. Eu nunca vi eles falando isso na Itália. Nunca, nunca. Do jeito que fala ali, dá a impressão que essa é a palavra mais falada lá. Que é isso, velho? Nunca ouvi alguém ou nenhum italiano falando esse maledito aí. Que é maldito. E quem que é maldito? É o Ricardinho, e ele quer que a gente proclame o nome dele todos os dias. O Pai Nosso manda a gente rezar, e em Mateus 6 está lá muito claro, em maiúsculo ainda: livrai-nos do maligno, com M maiúsculo, livrai-nos desse maledeto. Ensine as crianças a proclamar o nome de Jesus. Nós sabemos que o nome de Jesus tem poder, é o nome de Jesus que cura, que restaura, que liberta. Quando chega no paralítico, ao nome de Jesus, levanta-te, anda. Nós sabemos o poder desse nome, mas eles não querem que você proclame o nome de Jesus. Ele quer que as nossas crianças aprendam esse catecismo do encardido, a ficar berrando maledito, maledito, maledito. Pensa nisso. Não é uma palavrinha à toa não, gente. É coisa séria. E eles estão gastando milhões de dólares para isso. Por isso que nós temos que fazer uma campanha cada vez mais. Por isso que os carismáticos, os católicos do Brasil têm que criar vergonha na cara. Nós temos que cada vez fazer, não só um canal de televisão de Canção Nova, não. Nós temos que ter 10, 20, 30, 50. Porque quem paga a novela do Maledetto são vocês. Quando compra aquilo que eles produzem, quando compra aquilo que o comercial manda comprar, ali você está pagando, você está pagando caro. Agora, vocês imaginem, um exército desse aqui, de 10, 12, não sei quantos mil jovens que estão aqui nesse final de semana. Se cada um resolve arrumar mais 10, nós temos em pouco tempo um exército de 100 mil jovens, 200, 500, 1 milhão de jovens dizendo sim a Jesus, sim à civilização do amor, sim ao Espírito Santo. E eu vou dizer uma coisa a vocês, eu acredito nesse sonho. Eu acredito, senão eu não estaria aqui. Eu acredito nesse mundo novo, eu acredito. Eu vislumbro esse mundo novo. Mas é preciso que a gente se une nessa luta contra o encardido. Não contristeis o Espírito Santo. Os 2 últimos versículos. Toda amargura, ira, indignação, gritaria, calúnia, sejam desterradas do meio de vós, bem como toda malícia. Coisa séria aqui, toda amargura. Eu falava isso ontem. Um jovem enfesado, amargurado, triste, ira, briga. Ira que leva a discussão. Em Betânia há uma norma, não se discute nunca. Só as antas discutem. Discussão não leva absolutamente nada. Indignação, gritaria, calúnia, toda malícia sejam desterradas. O que é desterrar? É porque aquilo está enterrado. Quando eu era molequinho lá no Biguá, eu tinha 7, 8 anos. O serviço que eu mais gostava de ajudar o papai a fazer é plantar mandioca. Papai já ia logo cedo para o serviço, capinava, já arrumava, fazia cova. Aí eu chegava da aula, almoçava, pegava um bonazinho, né? E ia. Bonazinho, papai já tinha aplicado a rama, né? Essa mania assim. Aí jogava aquilo e ia. Ó, coisa fácil. Aí cansava o papai. Nem do dia eu já tinha cansado o papai. Eu gostava de plantar mandioca. Serviço bom. É só jogar e puxar a terra com o pé. Mas era meu serviço também desterrar mandioca. Arrancar mandioca. E aí era dureza. Porque lá em casa a gente tratava do porco, das galinhas, de tudo com mandioca.
Eu tinha que arrancar um carrinho cheio de mandioca toda tarde. Eu pequenininho, gordinho, bonitinho, que tu maneiro, né? Com aquele inchadão. E o papai fazia arrancar todas. É difícil. Você planta assim desse tamanho, você chega a tirar 1,2 kg de mandioca. Da mandioca desse tamanho assim. O demônio está dizendo que quando a gente pega... O demônio não, Jesus está dizendo que o demônio, quando ele pega uma amargura, uma ira, uma indignação, gritaria, calúnia, malícia, ele planta no coração da gente que isso reproduz igual mandioca. Que isso vai se alastrando. Aliás, alastra tanto que vira doença física. Vira câncer. AIDS. Vira. Somatiza. Isso precisa ser desterrado. E como é que tudo isso é possível? Versículo 32. Antes, sede uns com os outros, bondosos e compassivos. O que é compassivo? Compassivo é andar no mesmo passo. A música tem que ter compasso. Se não faz igual a mulher que chegou em casa depois do desfile do dia 7 de setembro, 5.300 alunos da escola desfilando. Aí chegou o marido e falou: e aí, como é que foi o desfile? Falou: foi uma beleza. Só que só o Juninho marchou certo. 5.300 crianças marchando, só o menininho dela marchando. A hora que o Juninho batia o pé esquerdo, todos os outros erravam e batiam o direito. Só o Juninho. Ah, Juninho. Às vezes nós somos esse Juninho aí, meu filho. Meu Deus. Às vezes a gente acha que a gente está marchando certo. Todo mundo está errado. Olha, anda. Compassivo é você andar no passo do outro. É você ter caridade. Se o outro vai mais devagar, vamos mais devagar com ele. É ver o ritmo do outro. É não julgar ninguém melhor do que, e pior do que ninguém. Para tudo isso aí acontecer, a gente precisa viver o Evangelho. E viver o Evangelho é perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Esse é o segredo. Ou a gente aprende a perdoar, como Jesus nos perdoou, como Deus nos perdoou. Como Deus mesmo voltou o seu coração para nós, na nossa fraqueza, na nossa miséria. E para que isso aconteça, meu irmão, minha irmã, é muito importante a gente não fazer da gente mesmo uma imagem muito elevada demais. Rapaz, eu não consigo perdoar. O que é perdoar? Amar por inteiro. Doar é amar, doar sem. Perdoar é doar por completo. Deixe o Espírito Santo arrancar do seu coração toda a raiz de mágoa, de ressentimento. Livro História da Família Nunes Guimarães. Abro aspas, jovens restaurados. Fecho aspas. Padre Léo, 7 de julho de 2025. Programa de televisão Canção Nova. Todos os dias, a minha mãe, Gleuci Nunes Guimarães, e eu assistimos ao programa de televisão Canção Nova. Nós somos espectadoras da Santa Missa. Ouvimos sempre palavras maravilhosas de muitos padres, freiras e pessoas que amam verdadeiramente a Jesus Cristo. Amamos o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite. Abro aspas. Boas-vindas. Quem vier, de onde vier, venha em paz. Fecho aspas. Boa noite
a paz do Senhor. Glória a Deus. Deus, o Todo-Poderoso, toca os nossos corações. Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso verdadeiro e grande amor. O melhor da vida para você, o melhor da vida para todos nós. Fé em Deus, vida, saúde, paz, amor, liberdade e trabalho. Ética, honestidade, seriedade, serenidade, responsabilidade, trabalho, dever, direito, justiça, os dons do Espírito, as virtudes. Nossos sinceros agradecimentos pela atenção. Cordialmente um abraço amigo, companheiro otimista, Sidneia Nunes Guimarães e família.